obrigado pela presença, todo mundo. Obrigado pelo convite para o pessoal do Flipossos. Juliana, você está com a vida calma, tranquila, né? Nada acontece. Eu vou começar te apresentando, depois vou te perguntar sobre suas aventuras recentes, tá? Deixa eu abrir aqui. Bom, a Juliana Dalpiva é jornalista, escritora, colunista do ICL. Ela foi a principal responsável por um podcast muito legal que se chama A Vida Secreta de Jair. Correu atrás de todo tipo de bandido por esse Brasilzão. E ela é autora desse livro aqui, Crime Sem Castigo, que acabou de ser publicado pela editora Matrix. Matrix ou Matrix? Matrix, né? E já está na segunda reimpressão. Vocês que trabalham, o pessoal que curte livros, sabe o que isso quer dizer no Brasil. O livro foi uma continuação, uma extensão da sua tese de mestrado no CPDOC da FGV. E falta alguma coisa? Não, tá bom, já chega. Você estava onde hoje? Me conta como é que foram suas aventuras para chegar aqui. A gente estava achando, ela ainda parou para as compras para deixar a gente mais nervoso ainda. Cadê a Juliana? Gente, essa cidade é sempre muito... É a minha segunda vez aqui. Boa noite. Obrigada demais pelo convite, de novo, de estar aqui na Flip de Poços. É uma cidade muito carinhosa, recebe muito bem. A gente come muito bem em Minas, né? Também é sempre um convite muito bom. E eu não consigo vir aqui e não gastar um dinheiro comprando artesanato, roupa de tricô. A outra vez que a gente veio aqui estava a Gabriela Biló, com o outro livro, né? O livro O Negócio do Jair. E a Biló estava... O Negócio do Jair. A Juliana é setorista dos negócios do Jair. E aí eu e a Biló passamos um sábado aqui visitando todas as lojas que tem em Poços de Caldas. Então, é uma cidade muito carinhosa também de outros queridos jornalistas, né? Então, muito obrigada pela chegada. E sim, as aventuras estão grandes. Então, eu estou vindo do Rio, né? Eu fui passar o final de semana em casa, eu moro no Rio de Janeiro. Mas eu estava em Nova York na semana passada. Eu fui para um evento da Columbia University com o New York Times. Gente, não me perguntem como isso aconteceu. Aconteceu. É muita finura. Mas aconteceu essa loucura desse convite para falar sobre um tema assim, bem tranquilo, assim, ataques a jornalistas, liberdade de imprensa, que os americanos estão descobrindo que é um problema também, sabe? É difícil, né? Ter um presidente autoritário, assim, pela segunda vez. Então... Eu acho que assim, é isso. O que a gente tinha para falar de leve hoje acabou aqui. Não é? Não, a gente vai tentar manter a conversa com um mínimo de leveza. Mas achei que eu também falava de ditadura aqui na... Então. O assunto é um assunto sério, um assunto que está super em pauta por causa do filme do João Moreira Salles, do Walter Salles, o irmão dele. E eu queria começar perguntando para a Juliana, foi uma coisa maluca essa coisa do livro ter saído junto com o filme, né? Ou quase perto, assim, né? Mas eu queria voltar lá para o começo, porque as pessoas acham que você combinou com o Walter Salles lá atrás, falou daqui a 3 anos a gente vai, né? Mas eu queria voltar lá no começo, que você falasse um pouco sobre como você começou esse longo e penoso trajeto de entrevistar militares, assassinos e torturadores. Fala um pouquinho sobre esse começo, Ju, por favor. Primeiro, eu também aqui nessa coisa, a gente acaba que é a primeira vez que a gente está junto, tá? No lugar fisicamente, mas a gente se fala, tem até umas coisas que não pode falar, que a gente está pensando aí. E então a gente já se conhecia, então acaba que eu nem te agradeci ainda pela carinhosa apresentação e os exageros, né? Obrigada. Não teve exagero nenhum, eu só li a sua biografia. Agora, sentar aqui e falar com vocês, né? Eu sou catarinense, moro no Rio de Janeiro há 15 anos, mas sou catarinense, sou de uma cidadezinha pequena lá do interior de Santa Catarina. Então, acho sempre emocionante quando dá para ir para o nosso querido interior do Brasil falar sobre o meu trabalho. Assim, valorizo muito essa oportunidade. Como ficou famosa a música
do Erasmo no filme, né? Também caminhei muito para chegar até aqui. E caminhei mesmo. E foram muitos obstáculos na estrada. E, assim, eu me formei em jornalismo na Universidade Federal de Santa Catarina, mas passei uma temporada em Buenos Aires, ganhei uma bolsa para estudar 6 meses na Universidade de Buenos Aires, que foi muito importante. Eu ainda estava na faculdade. Estou falando isso mais porque eu sei que tem estudante de jornalismo aqui, alguns eu estava até conversando ali antes de chegar. E o tanto que é importante que a gente estude, né? Assim, eu acho que eu trabalhei desde o terceiro semestre da faculdade, mas eu sempre priorizei muito estudar. Eu achava que talvez foi o último momento de uma concentração assim, né, de dedicação à universidade. A gente entra muito com uma pressa de sair trabalhando, né? E estudar é muito importante. Você vai ter pouco tempo e oportunidade depois para se focar em se aprofundar nas coisas. E o meu período em Buenos Aires foi um mergulho diferente dentro do jornalismo. Eu não estudei nenhuma disciplina de jornalismo. Eu fui estudar História Social Latino-Americana e História Social Argentina. E espanhol, que eu falava muito pobremente naquela época. E aí foi uma experiência marcante em vários aspectos. A universidade foi ótima, mas foi lá que eu já tinha curiosidade com relação a esses temas de direitos humanos e, sobretudo, essa área da ditadura militar brasileira, né, os casos de mortos e desaparecidos. E é muito impactante, porque lá você anda na rua e em todos os lugares está marcado, né? E tem uma expressão que marca muito, sabe, Tomás? Que é a vítima de terrorismo de Estado. Você está na frente das escolas, das casas, e vem assim, fulano, sei lá, Maria, José, nasceu no dia tal, morreu no dia tal, vítima de terrorismo de Estado. Essa expressão sempre me marcou muito. Terrorismo de Estado. O Estado que é terrorista. Porque também, durante a ditadura, né, as pessoas que se opunham à ditadura eram genericamente todas chamadas de terrorista, não importa especificamente o que elas fizeram. Um dos mitos maiores a ser combatido com esse trabalho, com o trabalho com o lindo filme do Walter Salles e né, da Fernanda Torres, e baseado no trabalho do Marcelo Rubens Paiva, é combater essa ideia ridícula de que existe uma guerra de dois lados, né? Nunca foi uma guerra de dois lados. O Brasil foi atacado sistematicamente por uma ditadura imposta a toda a sociedade brasileira, a todo o Brasil, a todos os brasileiros. Não importa quem combateu a ditadura com armas ou não, Rubens Paiva foi preso desarmado em casa, na frente da mulher e dos filhos. Então, isso sempre... Eu não tenho nenhum parente, não é uma questão pessoal, era só uma questão realmente... Primeiro como ser humano e depois como cidadã mesmo. Agora o que me gera curiosidade assim é como que se começa a fazer isso como jornalista, sabe? Porque essas são as pessoas, talvez, das pessoas mais difíceis de se entrevistar, né? São as pessoas que estão mais nas sombras e que querem continuar nas sombras. Conta um pouquinho assim do chão de fábrica mesmo. Como é que você começou? O dia 0, né? Eu falei dessa experiência em Buenos Aires porque ela é um pouco dia 0, porque lá eles estavam jogando... Posso pedir um favor? Afasta um pouquinho o microfone, que está dando um pouquinho de puff. Obrigada. Ó, o experiente com o microfone. A experiência lá ela é marcante também por causa disso. Eles estavam jogando os militares. Toda vez que eu vou para palestra com pesquisadores da área lá na Argentina, sempre é um misto de vergonha com inveja. Eles já julgaram e têm condenados e presos mais de 2.000 torturadores. 2.000, gente. A gente tem quantos? 0, né? Julgados, condenados, presos, 0. Então, essa experiência veio disso um pouco, de ver um pouco esse noticiário na televisão, vamos dizer assim, o dia 0, tá? E aí, depois, eu não consigo imaginar essa trajetória sem, primeiro, ter estudado muito, tá? Uhum. Eu fiz a minha própria biblioteca pessoal, já assim me formando, começando a trabalhar, já nem assim, não foi um editor que virou para mim, vem cá, vamos fazer uma pauta disso, sabe? Era enfim, agora nessa fase da vida já dá para assumir, né? Eu sempre fui muito rebelde como repórter, então eu sempre assim
detestava as pautas que me passavam. Chata mesmo, aquela época chata que hoje tá falando, ai, lá vem a Juliana. Não, eu já não tenho mais vergonha de assumir isso. Meu pai fala isso. Quando eu era criança, né, ele me falava não, eu perguntava por quê. Então, é isso, assim, eu sou essa chata. E aí eu... Mas essas histórias são as histórias que levam a lugares que não iriam, que as pessoas não fariam, que são as coisas legais de se fazer. Eu acho que, sim, até uma teimosia, né, de estar atenta. Eu tenho um incômodo, assim, que é... Eu gosto do hard news, mas eu não gosto de todo o hard news. Então, eu comecei estudando todo esse tema muito antes, né, de virar modinha, vamos dizer assim. Então, eu fiz a minha biblioteca, comecei a comprar livros. Foi um pouco quando eu voltei da Argentina, ali de 2008 para 2009, porque eu já trouxe muita coisa de lá. Depois eu fui aqui catando os meus no Brasil. E eu vou primeiro estudar as histórias das pessoas. Quando eu estudo as histórias dos casos, dos desaparecidos, das pessoas que foram executadas, eu começo a anotar alguns nomes, tá? E aí alguns nomes de torturadores vão ficando um pouco na minha mente, assim, na minha memória. Que repetiam, que estavam ali aparecendo. Exato, que estavam envolvidos com os casos. E aí, depois, tem um momento que é uma mudança muito importante na minha carreira, que é quando eu vou trabalhar no Globo, já no Rio de Janeiro. Fui morar no Rio em 2011. E aí eu vou trabalhar no Globo e vou trabalhar com o Chico Otávio, que é um grande repórter, um grande jornalista, um grande amigo também. E o Chico viu aquela repórter chata que estava lá ele também devia ter sido um repórter chato, porque acho que hoje ele tem autoridade. Ele sempre foi um pouco rebelde também, mas ele é mais comportado. Ele é homem. E aí é isso, né? Tipo, a gente, essa coisa, a redação é muito machista, tá? Então, a gente, quando você é taxada de rebelde, é muito mais fácil. E aí, esses comportamentos são mais permitidos aos homens, né? Que ser mais questionadores, discutir. E aí, enfim, ele já tinha uma história, uma trajetória muito longa no jornal. Então, ele me ouviu sugerindo uma pauta sobre o DOI-CODE no Rio, que era uma pauta X, que eu já nem lembro mais qual era. E aí ele, não, olha só, eu estou fazendo uma matéria aqui sobre a Casa da Morte de Petrópolis, que é, enfim, um centro clandestino onde morreram várias pessoas que foram levadas para lá para serem assassinadas, né? É onde a ditadura foi ilegal até para ela mesma, porque eles baixaram vários decretos, fizeram uma constituição, fizeram um monte de mudança, mas a Casa da Morte foi gerada para ser ilegal, era para sequestrar as pessoas, levar para lá, torturar, matar, desaparecer com os corpos. E numa operação clandestina que era liderada pelo gabinete do ministro do Exército, por um órgão de dentro do gabinete do ministro do Exército. Ou seja, com ordens do ministro. E agora, por telegramas que surgiram desclassificados pelo governo dos Estados Unidos, a gente sabe que a presidência da República, na época, tinha parte nisso. Agora, não é nem assim, suposição, interpretação, não. Tem documento mostrando isso. E aí, o Chico já tinha feito uma matéria sobre um agente, porque o grande problema desse caso é que tudo é muito baseado no depoimento da única sobrevivente, que tem um depoimento assim, extraordinário, é uma mineira muito corajosa, que é a Inês Etienne Romeu, que morreu em 2015, mas que tem uma contribuição importantíssima para a história brasileira e por quem eu tenho admiração muito grande. A Inês, você conta no livro, né, que é um período, uma passagem muito interessante, que você conta que assim que ela foi solta, ela conseguiu não só identificar aonde ficava a Casa da Morte, como também ela conseguiu identificar um médico que trabalhava com outro nome, como o Almícar Lobo, que era alguma coisa Carneiro, né? Ainda tinha uma brincadeirinha. Ele fazia uma troquinha, assim, né? A troca que a troca do codinome dele era Dr. Carneiro, porque o sobrenome dele era Lobo, né? Muito esperto. Ele era o cara que ficava supervisionando a tortura, entendeu? Você fica torturando o cara, e aí você vê, será que ele vai morrer ou posso torturar mais? Não é que ele está zelando pela vida da pessoa. E ele era o médico do DOI-CODE e depois ele é psicanalista. E aí ficava atendendo as pessoas ali no Rio de Janeiro, como se nada fosse, e ela falou, não, esse cara aí tava lá supervisionando para ver se não morria, se eu podia me torturar mais, entendeu? E vou dar um spoiler aqui. Tem um livro da Companhia das Letras para acontecer sobre essa história. Olha só. Que está acontecendo, né? Ele, na verdade, foi o primeiro projeto mais de profundidade assim que eu comecei. Só que aí, assim, o Brasil me atropelou, né? E aí ainda não foi possível terminar, mas ele já está bem encaminhado para breve. Vamos fazer um episódio do Escafandro em primeira mão. Já estou ao convite aqui.
E aí eu começo a mexer na história por aí. E o Chico já tinha entrevistado alguns militares. Eu vou primeiro com ele numa rodada com algumas fontes dele. E aí eu vou falar disso porque, assim, isso foi uma coisa que, quando eu comecei a trabalhar, a gente não se perguntava, né? Esse lugar, como mulher jornalista, ele é um lugar que hoje ele é mais discutido, visto, pensado, mas naquela época, sei lá, é só você lutando por um lugarzinho para trabalhar, né? E eu não olhava para mim como se isso fizesse qualquer diferença, sabe? Entre eu e os meus colegas homens, e fazia, sempre fez. E nessa hora, assim, eu e o Chico sempre nos demos muito bem, e a gente tinha uma dinâmica de trabalho, assim, né? Porque ele é mais velho, e aí era a mulher e o homem, o jornalista experiente, a repórter Tinha novinha. policial bom, policial mau, era assim? Não chegava a ser isso, porque a gente não tem esse perfil. Nem de... Não funciona muito, né, com o jornalismo do policial. Não, né? não funciona. Eu não sei ser assim. Raramente você fala, ela sai caçando bandido. Eu não faço isso. Assim, eu procuro as fontes, mas eu tenho raríssimos episódios de essa coisa mais contundente. Eu não gosto dessa coisa que vira quase um bate-boca, que é mais uma cena. Sim, sim. É mais uma cena de embate do que efetivamente uma apuração jornalística, né? Quando você faz investigação, até a técnica de entrevista, que você perguntou, o dia zero. Aí o dia zero, talvez a minha primeira grande entrevista, que é com o Paulo Malhães, que é um dos oficiais do gabinete do ministro do Exército, que eu estava falando para vocês aqui agora, que é responsável pela criação da Casa da Morte, inclusive. Ele também é um militar que assume ter feito a operação para dar fim aos restos mortais do Rubens Paiva, que estavam enterrados numa praia, num pedaço da praia do Recreio dos Bandeirantes, no Rio. E a gente vai investigar uma lista, quando o Chico me chama para essa pauta, com vários nomes e codinomes. A gente não sabia os nomes, efetivamente, das pessoas. Um pouco a pauta era descobrir quem são essas pessoas de verdade, onde é que elas estão, e tentar entrevistá-las. E aí tentamos vários, e aí o Malhães era aquele que estava começando a funcionar, porque na hora de cruzar os dados, ele tinha lá Paulo Magalhães, Manhães, Malhães. Aí você tenta um ou outro, não, tem um tal de Paulo Malhães, que foi tenente-coronel, que mora em Nova Iguaçu, e aí foi fechando, né? Acho que é ele. Aí, porque esses nomes estavam perdidos nos relatos das vítimas, é isso? No relato da Inês, sobretudo, e numa lista que a gente recebeu da Secretaria de Direitos Humanos na época do governo da Dilma, que estava fazendo uma pesquisa sobre o tema. Mas a gente recebeu um troço brutão, assim. Não foi receber um nome, né? A gente pegou aquilo e investigou e fez, tipo assim, o spotlight. O primeiro passo daquilo foi clipping do jornal. Tudo que tinha saído sobre o tema e tal, ler tudo aquilo. E a minha preparação para o dia zero, depois de estudar os casos, é estudar as matérias, é me preparar especificamente sobre aquele caso. E aí, assim, olha, não tem como... Você se prepara e você não se prepara, né? Porque aí, eu tinha feito... O Chico estava fazendo uma outra pauta também, então a gente dividiu um pouco as tarefas da tentativa de localizar efetivamente onde é que ele morava. E aí eu tinha feito algumas tentativas de achar os lugares onde ele morava, e a gente tinha uma tática de deixar bilhetinho, assim, né? Quando a gente não achava a pessoa, a gente gerava uma curiosidade, deixava uma cartinha. Tipo a garrafa que você joga do navio, assim, a carta ao mar, né? né? Acontece, às vezes rola. E rola mesmo. E aí a gente eu tinha deixado, mas ele não tinha respondido. Aí teve um dia que os planetas se alinharam, e aí eu e o Chico podia, no mesmo dia, no mesmo horário, sair junto para a pauta e tal. E tinha um endereço, e aí a gente chega, e é isso, os planetas se alinham para um momento desse acontecer. E aí a gente chega na porteira, era um sítio, ele morava num sítio, no interior do interior de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. E aí a gente chega na porteira do sítio e dá de cara com ele, assim. E ele tinha uma coisa Como assim, dá de cara? Ele estava esperando vocês? Ele sabia Não, que vocês iam ali? É que é um lugar um pouco ermo, então ele viu o carro chegar. Eu nunca fiz trabalho infiltrado, assim, não me identifico como repórter. Nem eu, nem o Chico, assim, a gente chega e se identifica como jornalista, sabe? E aí deu o que der, né? Quer receber, recebe. Não quer receber, também, beleza? É do jogo. Mas não faz essa coisa do se apresentar com outro nome.
dizer que faz outra coisa. Não, o jogo é limpo. Ele estava esperando vocês, então. Ele estava esperando um jornalista bater na porta dele. Não que fosse a gente, que a gente não avisou antes, não. Que a gente tinha um telefone e a gente ficou com medo de ligar e ele descartar sem rolar um olho no olho, assim, sabe? Então, a gente pegou o endereço e foi lá. E aí, a hora que a gente chegou, ele viu o carro chegar na porteira. E aí, foi lá. E aí, rolou o olho no olho. E aí, ele... E como é que ele foi? Porque me gera uma curiosidade esses caras que são... Porque a gente tem essa imagem do torturador que está no porão, né? Mas aí a gente tem o poder de jogar luz, né, nessas criaturas. Essa é outra figura ruim. Essa figura que ela ficou historicamente conhecida no Brasil, o porão. Não tinha porão nenhum, não. Não, mas o que eu estou te perguntando... Eu estou entendendo o que você quer dizer. Mas eu estou combatendo essas coisas mesmo, sabe? A guerra dos dois lados, a ideia do porão. Então, mas o que eu quero saber é justamente isso. Como é que foi a reação dele a ser confrontado por um poder que ele não está no controle? Entendeu? Veja, primeiro lugar é esse. Não é um confronto, é uma entrevista. Então, nesse primeiro momento, é diálogo. A palavra é essa. Para essa entrevista acontecer, ela precisa ser um diálogo, necessariamente. E a gente, como repórter, nunca pode perder a noção de repórter. Eu sou juiz, promotor, delegado, policial. Eu sou jornalista. E eu sou repórter fazendo a pauta. Esse lugar é importantíssimo. Porque daí não gera isso que você está falando, o confronto. Mas eu estou falando no confronto no sentido, não no confronto entre vocês e ele, mas nele estar diante de uma situação da qual ele não tem controle. Aí vamos para o próximo passo. Uma coisa que as pessoas não sabem sobre eles. Eles têm orgulho do que eles fizeram, gente. É horrível dizer isso. É muito triste. Eu nunca conheci, dos piores que eu conheci, envolvidos nos piores relatos possíveis, nenhum que diga, eu me arrependo. Minha consciência dói à noite. Não. Entendeu? Então, ele tem orgulho do trabalho... Ele tinha, né? Ele morreu. Ele tinha orgulho do trabalho que ele fez. E, mais que isso, ele sabia que era histórico. Ele tinha a noção... Ele era um oficial extremamente culto, formado, tinha lido muita coisa que a esquerda lia e contava sobre isso. Ele entendia exatamente o lugar que ele estava. Exato. E o lugar de informação, que era, naquele momento, um lugar importante. E, ao mesmo tempo, ele também tinha uma mágoa. Ele tinha um orgulho, então, de talvez você estando ali, você estava, de alguma forma, trazendo ele de volta. Exato. A vaidade. Uhum. O ego. Muita gente, a quantidade de pessoas que dão entrevistas assim, pelo ego, elas querem aparecer. E elas querem contar a versão delas, a história delas. E assim, aí é que tá. É um lugar, para a gente, difícil de administrar, porque é isso, você também não vai dar palco, né? Outra coisa, eu não vou, ao mesmo tempo que eu não sou delegado, juiz, promotor, também não vou, tô ali para dar palco para torturador aparecer de... Essa ideia é bastante equivocada de outro lado, né? Então, a gente tem esse momento ali, para o carro, ele vem na porteira, ele e os cachorros, e olha para a gente... Cachorros ainda. Cachorros. É porque no sítio, né, irmã, era assim, é relativamente compreensível que ele tivesse. E até porque morava só ele e a mulher ali, um lugar bem, assim, Baixada, que é um lugar assim, cheio de facção criminosa, de tudo quanto é tipo que vocês possam imaginar. Hoje em dia não dá nem pra andar lá. Você concorda que o cachorro acrescenta um charme na narrativa, né? Depois eu tenho a história do cachorro, você me pergunta no final, tá? A história do cachorro ela é importante para a conclusão da história do Malhães. Que a minha vida esteve em risco. Aí, ele olha para nossa cara e tem essa curiosidade, ao mesmo tempo em que tem a vaidade. Então, ele olha para a gente e fala assim, eu sabia que esse dia... Primeiro, ele pergunta, quem são vocês? Né? E aí, a gente, meu nome é Juliana, o Chico, Juliana, e tal, a gente é jornalista, a gente está pesquisando as histórias do Brasil, a gente sabe que o senhor teve um papel importante no Exército, a gente gostaria de conversar com o senhor. Estamos fazendo uma matéria e tal. Aí ele dá uma respirada e ele falava muito devagar, assim, muito... Ele não é... Essa imagem... Ele era ele é um dos militares mais violentos
que tiveram, né, dentro desse papel dos torturadores, mas ele era alguém que falava manso, entendeu? E devagar. Então, ele dá uma respirada e olha para a gente e fala, primeiro assim, eu sabia que esse dia ia chegar. Quer dizer, aquilo, ele estava, de certa forma, esperando essa coroação do trabalho dele. Esse momento em que ele ia contar o que tinha acontecido, sabe? Mas do jeito dele, né? E aí a gente olha e fala, né? Pergunta se pode entrar e tal. A gente tem uma conversa. E aí a gente vai ali meio que mediando, dizendo, né? Olha, a gente está aqui para julgar o senhor pelo que aconteceu. Mas a gente quer ouvir que o senhor, né, possa contribuir com o trabalho que a gente está fazendo. Aí ele olhou um pouco, pensou, tá bom, fui com a cara de vocês, pode entrar. Aí ele abre a porteira, assim, né? E deixa a gente passar com o carro. E aí a gente senta tinha uma areazinha, assim, na frente da casa dele, umas cadeirinhas de palha. E fica ali 5 horas. 5 horas durou a entrevista. 5 horas. Anotando, tá? Porque daí gravar não podia. Nem fotografar, tá? Nossa. E aí eu tenho esse bloquinho guardado até hoje. E aí, assim, por mais que eu tivesse estudado muito, me preparado muito, eu falei do lugar como mulher, e essa dinâmica, eu e o Chico, foi uma dinâmica que ajudou muita gente muitas vezes. Porque eles meio que botam a gente nas caixinhas, né? Quer dizer, eu tinha 26 anos naquela época, então é isso, assim, a estagiária, né? Essa era a imagem. A menina, estagiária, tal, timidazinha. Porque você fica com muito medo de falar qualquer coisa que bote essa entrevista a perder a qualquer momento. Então, foi os primeiros ensinamentos ali. Primeira coisa, primeiro era deixar ele dar um relato do jeito que estava vindo na cabeça dele. E ele começou eu entrei no exército, ano tal, dia tal, não sei o quê. E aí ele foi evoluindo cronologicamente. E no meio do relato a gente ia fazendo perguntas que não desviassem muito o raciocínio. Só quando a coisa se perdia muito no que a gente precisava. Porque até saber os lugares onde ele teve, pessoas com quem ele trabalhou, o que ele fez era importante, assim, para situar a importância dele. Porque naquele momento a gente não conhecia muito também da própria história dele. Agora sim, 15 anos pesquisando isso é outra conversa. Mas naquele momento era até descobrir que ele era ele, né? E o codinome dele era Dr. Pablo. E ele teve até no Chile, entendeu? No Estádio Nacional do Chile, durante o golpe militar do Chile, durante os assassinatos no Chile, e também na Argentina. Ele teve no Araguaia, ele teve em operações por todo o Brasil, em Porto Alegre. Então, tinha um relato ali que, quando ele começou a dimensionar para onde ele tinha ido, que ele tinha participado, porque era um pouco, claro, é isso, você abre o jogo, cartas na mesa, ele não queria falar quem ele tinha torturado. Ele não queria. A gente perguntava, às vezes, né? Mas só conheceu fulano? Agora, nessa cronologia, em que momento ele admitiu que tinha torturado pessoas? Essa palavra ele não usa, né? Para ele não é tortura. Ele vai falar o relato dele, do ponto de vista dele, nas palavras dele. E essa é uma outra coisa que você tem que administrar dentro da entrevista. Porque se você falar tortura, talvez você... Sabe como é que ele fala? A gente perguntava sobre como era o interrogatório. Aí que tá. Porque é no interrogatório que acontece que acontece a tortura em si. E a gente sabia que tinha treino para interrogatório, a gente sabia como que a coisa funcionava, fartamente. Então, você ia conduzindo de um jeito que ele contasse. Então, a frase que ele vai falar sobre tortura, por exemplo, é uma que a gente até deu um título na série de matérias que depois fizemos por causa dessa entrevista, que é "O susto era sempre a morte". No interrogatório, né, como é que você administra? O susto era sempre a morte. O susto do torturador, no caso. O susto a quem está sendo torturado. Entendeu? Então, quando a gente perguntava como é que era isso, como é que se dava essa dinâmica, ele contava do jeito dele, nas palavras dele, que ele estava na frente de 2 jornalistas e idiota ele não era. Ele sabia que a gente estava fazendo uma matéria.
Então, ele contou as coisas do jeito dele. Aí, por exemplo, quer ver outra coisa que ele contou que assim, fiquei horrorizada, né? E aí é isso, assim, você fica horrorizado e você também não tem muito como transparecer esse pânico, né? 5 horas de entrevista tomando água, inclusive. Água só. E você, nessas 5 horas você passou porque eu imagino que é um estado de adrenalina, né? De você estar numa situação que é completamente fora do comum, né? Você passou as 5 horas nesse estado? Como é que ou tinha momentos Tomás, que não você dá. esquecia onde você estava, você esquecia não dá, que estava... Não dá. Quando você está fazendo um negócio desse, e acredito que você já fez matérias super difíceis também, você sabe o que é isso? Você está fazendo. Você não pensa, você não a dimensão daquilo não dá para ser naquela hora. É depois, quando você vai para casa, quando você respira, acabou. Para mim, parte dessa dimensão veio no carro, quando a gente estava indo embora, porque tipo, é super longe da redação, então a gente levou 1 hora e pouco, 1 hora e meia, acho que para chegar na redação de volta. Então, parte começou a vir ali quando a gente começou a administrar quais foram os principais pontos da entrevista. E depois, quando a gente chega na redação, e aí foi um dia assim, que apesar de eu estava liberada para fazer aquela pauta algumas horas, eu não estava liberada para voltar para a redação 10 horas da noite, né? Porque a gente chegou lá, já era tipo quase 4, e até que conversa e comece 5 horas de entrevista, e aí você não quer que essa entrevista acabe, né? Você vai para o máximo que você puder obter. E aí a gente chega, tipo assim, já tinha acabado o fechamento, eu era alguém que ajudava no fechamento, então eu faltei ao fechamento. Ela teve que dar satisfação para a chefia. Ainda. Exato. Aí cheguei, a cara da chefia era, tipo, né, assim, de... O que você estava fazendo? Onde é que você estava? Até porque, assim, não tinha nem como avisar, não tinha sinal lá no lugar, pro celular. Aí a gente chega, eles olham pra gente com uma cara, assim, meio, tipo... E aí vocês estão aparecendo agora, e a gente olha pra eles e fala, né? A gente conseguiu. Aí é isso, a editora vira, levanta e... Conseguiram o quê? Né? Conseguiram. Aí a gente conta. Aí a redação vira eufórica, né? Porque isso foi uma terça-noite ou quarta-noite. Não, acho que foi uma quarta-noite. E aí a gente pensa edição de domingo. Isso foi junho de 2012. Aí a gente pensa a edição de domingo. E aí é isso. Eu tinha um bloco inteiro de 5 horas de anotação na mão, entendeu? Que primeiro você tinha que transcrever para poder achar ali. E aí é isso, é não pegar aquilo e transformar em palco. Então, cruzar as informações que ele deu com a nossa apuração prévia. Aquilo não é material bruto, né? Exatamente. Não foi publicada na íntegra essa entrevista. E cruzar as informações com o que a gente apurou e o que a gente correu atrás em 2 dias para contextualizar caso. Então, por exemplo... Eu comecei a contar e fui na lua aqui. Um dos piores relatos, assim, que possibilitou outras descobertas, inclusive. Eu tinha ido no banheiro, voltei, estava me ajeitando na cadeira, assim, né, de palha, quando ele está contando assim, porque eu fui para o Araguaia, e aí tinha das operações desde o início. E aí tinha uma época que o pessoal reclamava que a gente tinha uns jacarés e uma cobra no dói. E daí, sabe como é que eu achei aqueles jacarés e a cobra? Assim, eu estava andando no Araguaia, tá dali um pouco o chão começa a mexer, e aí eu vi que tinha 5 jacarés e tal, e aí eram uns filhotinhos pequenininhos, aí eu levei para criar no dói. E aí eu até dei nome pro Japata, Peta, Pita, Pota e o Joãozinho. E a cobra... Eu chamei de Miriam. Então, quer dizer, um completo psicopata, de fato. E contava isso, assim, com essa mesma voz, tranquila. Assim, e a cobra chamava Miriam. E aí a gente... A cobra chamava Miriam porque ela foi a cobra que foi usada para torturar a jornalista Miriam Leitão, certo? E aí vale até... Porque, assim, isso foi uma das coisas mais difíceis, assim, sabe? A gente voltou especulando, não sei se ele chamou a cobra de Miriam por causa da Miriam Leitão, tá? Ele deu o nome de Miriam. Mas é a cobra que torturou a Miriam. E esse é um detalhe que, para nós, como jornalistas, e para mim, como mulher, foi uma das piores coisas, porque a gente fez... A edição de domingo tinha a revelação dele como
né, ele assumindo que tinha criado a Casa da Morte, os agentes que tinham trabalhado e tal. A edição de segunda-feira, o título era esse, o susto era sempre a morte, e a gente contava a história dos jacarés e da cobra, que ninguém sabia. Alguns presos políticos tinham contado que tinham sido torturados com cobra e jacaré. E aí ficava nesse limbo do, será que é verdade? E aí tinha um agente que falava, não, era meu, entendeu? Então, a gente pegou os relatos dessas pessoas, algumas pessoas, inclusive, a gente entrevistou nesses 2 dias antes de publicar a matéria para cruzar as informações. A matéria sai na segunda-feira, e aí a gente está na redação, eu e o Chico, e dali um pouco a Miriam passa pela gente e cumprimenta, e fala, né, poxa, parabéns, grande trabalho, tal. Mas ela fala isso muito rápido, assim, só isso, assim, e sai. Isso é junho de 2012. Em algum momento, maio, eu acho, junho, por aí. Primeiro semestre de 2014, ela dá uma longa entrevista para o Luiz Cláudio Cunha, no antigo Observatório da Imprensa, e conta, porque ela até então nunca tinha contado, como tinha sido o detalhe da tortura dela, inclusive que tinha usado uma cobra, que tinha deixado ela grávida, nua, numa sala com uma cobra. E ela conta que foi por causa da matéria que a gente tinha feito, que ela identificou que o Malhães tinha sido um dos torturadores dela e que a cobra, né, era a Miriam, e que ela guardou sempre isso porque tinha o nome dela. Isso me fez assim um mal tão grande, porque ela soube pelo jornal, né? Ela não teve, assim, para mim tocou o choque do peguei o jornal, li o jornal, descobri. E ela estava na mesma redação, se talvez pudesse ter tido uma conversa prévia. Pois é, porque algumas vezes a gente sabia, né, que ela tinha sido vítima de tortura, mas é direito dela também, né, escolher o momento em que ela vai dar esse relato. Então, me doeu muito como colega e como mulher saber que ela soube dessa maneira. Que foi uma outra coisa que a gente fica contando vitória e não conta derrota, né? E aí, como entra o Rubens Paiva, né? A gente começou aqui a falar tudo. Não, antes de você chegar no Rubens Paiva, eu preciso, só para a gente encerrar essa parte, que você conte do cachorro. Então, é que aí, pô, você tá pulando muita história. Melhor contar o Rubens. Tá bom, então vamos... Eu acho que a gente pode... Você vai entender. Eu tô te ajudando. Eu tô confiando. A gente podia talvez começar, porque a gente está aqui com o livro do Rubens, a gente tem um filme sobre o Rubens, mas o filme ele fala muito pouco sobre o crime em si, né? Ele está muito mais focado na dor da família, na perda, na ausência, né? Mas eu acho que a gente podia, Ju, fazer um resuminho do que foi o crime, e aí a gente pega daí. O que você acha? Tá. Essa é uma coisa que, na medida em que o meu livro foi publicado como livro, eu imaginava, mas eu fiquei mais surpresa em descobrir o tanto que as pessoas não conheciam a história do Rubens, né? O Rubens Paiva tinha sido deputado federal até o golpe militar, né? Ele foi cassado logo nos primeiros dias do golpe. Ele era um engenheiro antes disso, filho de uma família rica, inclusive de fazendeiros em São Paulo. Mas era do PTB e alguém sensível a causas sociais. E é cassado, inclusive sai do país por um tempo, logo depois do golpe, e volta. E aí volta numa resistência civil, né? Vai morar no Rio de Janeiro. Eles são paulistas, mas vão morar no Rio de Janeiro. Ele, a Eunice e os 5 filhos, alugam uma casa no Leblon, estão vivendo lá no Leblon. E o trabalho que eles faziam de resistência, e eu te confesso assim, eu não me aprofundei na biografia em si do Rubens, não é o meu trabalho é a investigação do crime. Mas o trabalho de resistência era ajudar a comunicação. Não tinha celular, não tinha internet, os telefones eram grampeados. Então, quem saía do país exilado ou perseguido, já sendo investigado, mandava cartas para a família. E aí, um jeito seguro de tentar fazer uma carta chegar para a família era por meio das pessoas que viajavam, do que mandar pelo correio. E o Rubens ajudava, junto com outras pessoas, nessa distribuição de informações e nesse apoio aos perseguidos. As cartas em questão que acabaram, onde tinha o número de telefone dele, né,
estavam amarradas no corpo, né, da pessoa. Eu não lembro o nome da pessoa que trouxe, mas... A Cecília e a Marilene, Maria Cecília e a Marilene Corona. Uma delas era, enfim, alguém que tinha trabalhado na escola das filhas, então tinha alguma proximidade com a família, né, ali com a família Paiva. E aí, uma das mulheres, as duas mulheres são detidas no Santos Dumont, e se vê cartas amarradas ao corpo, e tinha um telefone da casa do Rubens, ligam na casa do Rubens, descobrem o Rubens, vão no Rubens, prender o Rubens, levar o Rubens na frente da Eunice Paiva, né, e dos filhos, no dia de São Sebastião, 20 de janeiro de 1971. E o Rubens sai de casa dirigindo o próprio carro, tenta acalmar os caras, né? Eles entram dentro da casa assim, vestidos à paisana, então não identificados, não tem mandado de prisão, não tem nenhuma legalidade em absolutamente nada, porque não dá nem para saber se eles são polícia, se eles são exército, de que órgão. Assim como muitas pessoas foram presas desse modo, né? Foram presas exatamente assim. E aí ele é levado primeiro ao Galeão, se não me engano, e depois pro DOI para interrogatório sob tortura. Ele vai... não se sabe exatamente quantas horas sobreviver a esse interrogatório, mas pouco mais de 24 horas o Rubens Paiva já tinha sido assassinado sob tortura dentro do DOI, segundo as testemunhas do caso. Outros militares e o próprio Amilcar Lobo, que você falou agora há pouco, que foi um médico que era o médico do DOI-CODE e que depois, muitos anos depois da Inês ter denunciado ele, começou a contar as coisas que sabia e falou que viu o Rubens Paiva já assim, em estado crítico, morrendo na carceragem do DOI-CODE. Esse ponto, que é um ponto que eu não sei se tem resposta para isso, mas que eu acho interessante da gente pensar sobre ele, porque a ditadura estava num momento, que é depois de 70, que estava parando de torturar e começando a executar pessoas, porque a luta armada estava tão enfraquecida que já não tinha mais muito o que ficar extraindo informação, né? Mas, ao mesmo tempo, tem esse homem que é um homem poderoso na sociedade, que é um ex-deputado de família de classe média alta, branco, né? Com toda essa situação que, enfim, a gente poderia chamar de privilégio. Acho ruim chamar de privilégio no caso, dado o desfecho. Mas o fato é que ele foi levado dessa forma e foi morto muito rapidamente. Você pensa sobre por que ele foi morto tão rapidamente? Foi um descontrole? Foi um erro? Eu vou te responder como repórter, o que eu apurei, tá? Porque essa é uma pergunta que volte e meia alguém faz. E ela é muito difícil de responder. Eu acho... Vou falar o que eu apurei, o que eu ouvi deles. Eles não tinham, talvez, segundo o que eles contam, a intenção original de assassiná-lo. Por isso ele é levado ao DOI. E aí foi encontrado um documento de entrada, ele assina a entrada dele, com os objetos que ele estava portando. Esse documento existe, foi encontrado, inclusive, com um antigo comandante do DOI. Eles guardam essas coisas em casa, como se fossem souvenir, assim. Aí morrem, depois acaba aparecendo os documentos. Foi achado em Porto Alegre, para vocês terem noção. O cara levou do Rio de Janeiro para Porto Alegre esse tipo de documento, entre outros. E ele acaba morrendo rápido porque nessa sessão de tortura tem um médico lá que avalia o quanto a pessoa está aguentando. E é muito difícil, né? Claro. As condições físicas de uma pessoa para sobreviver a uma situação dessa... Eu lembro da Dilma uma vez falando sobre isso. Assim, você precisa mentir para o seu torturador, só que você precisa saber mentir também. Porque se você mentir de um jeito pouco convincente, ele fica mais irritado, a tortura piora, você dura menos fisicamente, né? Se você contar uma história mais ou menos, ele vai parar, aquilo vai cadenciar. E aí, quando ele descobrir a mentira, ele vai voltar com tudo. E aí é o momento perigoso e tal. Então, assim,
tem que, para quem integrou a organização de luta armada, existia algum tipo de raciocínio em termos de preparo para isso. Quem não fazia parte, muito provavelmente nunca nem pensou sobre isso. E fisicamente cada um vai aguentar de um jeito. E também tem, assim, eu já ouvi muitos desses relatos de quem morreu, né? Tem as pessoas mais aguerridas ali, que na hora se sentem extremamente ultrajadas, né? Não é a coisa da violência física só, a pessoa ultrajada com tudo, até porque começam às vezes a perguntar coisas que você efetivamente não sabe. E aí não se prepara para mentir, então aí o sujeito já é isso, um psicopata, e aquilo vai andando de um jeito que vai acabar em assassinato mesmo. Porque alguns, assim, um relato do Mário Alves, que é um outro que foi deputado federal, que foi assassinado barbaramente. O relato do assassinato, depois vocês pesquisam, não tenho nem coragem de contar aqui. Mas é isso, é de que quem ouviu o interrogatório dele, ele não confirmou nem o próprio nome. Então, imagina horas o cara perguntando seu nome e apanhando das piores maneiras possíveis, né? Há de se imaginar que o Rubens, como deputado, tenha enfrentado também, sabe? E, em alguma medida, tenha sofrido as consequências disso. Mas eu ouvi dos militares também a expressão esdrúxula, e eu vou reproduzir porque jornalisticamente falando a expressão, né? Vou ter que dizer a versão deles, de que eles perderam a mão. E eu acho que essa versão pode ser verdadeira porque eles deixaram muito rastro. Ele foi preso na frente da mulher e dos filhos, ele saiu de casa, e os caras ficaram lá, então ela tinha como identificar quem são os militares. Eles ainda foram lá depois prender ela e a filha. Então, geralmente, quando é esse sequestro, tipo o Mário Alves, por exemplo, que eu estava falando aqui, que foi deputado federal, ele era do Partidão, o Mário foi preso na rua sem testemunha, sequestrado. Né? E aí ele vai ter um contato muito mínimo no DOI com pessoas. Então, sumir com ele era uma situação diferente. Assim como foi com outros que integravam as organizações de luta. A Casa da Morte de Petrópolis, ela é criada para levar um preso lá, para ter um preso só, para matar pessoas sem deixar testemunha, rastro. Então, no caso do Rubens, tinha muito rastro. E aí é onde eles começam a se atropelar. Eu queria que você contasse, que eu acho que mostra muito essa não intenção deles matarem ele, que é a história de cobertura que eles criaram depois. E aí como que isso foi... No final foi um tiro no pé, né? Que ajudou a identificar muita gente, né? Isso é uma coisa, assim... Essa é uma pergunta muito importante, porque como eu respondo também... Por quê? Por que eu fui fazer um livro sobre o Rubens Paiva? Não é porque o Rubens Paiva é famoso, não, o caso, tá? É porque o caso do Rubens, ele era singular em relação aos demais por essas condições que a gente está falando aqui. A maioria dos desaparecidos é levado, sequestrado, no meio da rua, sem testemunha, e não há nenhuma documentação posterior ao desaparecimento também. Geralmente tem um prontuário dos presos, é possível pesquisar nos DOPS, o de São Paulo, por exemplo, é online. E aí você vê, tem registro lá da perseguição até o momento, dias antes da prisão. Do momento que ele é preso, eles começam a mentir. Não sei, está preso? Não tem ninguém aqui com esse nome. Não sei. E o Rubens, como foi preso na frente da mulher e dos filhos, eles não podiam fazer isso. E, além de tudo, é isso. Ele era deputado federal, ele era alguém da elite. Ele é um homem branco. Eles mataram um homem branco que tinha sido deputado federal, que não estava armado, que não era de nenhuma organização de luta armada e que tinha um monte de amigo influente. Já foi um escândalo o desaparecimento do Rubens em si, internacionalmente. Imagina se esse corpo aparece todo torturado. Então, eles não tinham a possibilidade de entregar o corpo à família. Isso eu estou falando do ponto de vista deles, né? Se eles entregam esse corpo em chagas de tortura, cai o governo, né? Assim, numa hipótese, poderia. Hoje em dia, olhando em retrospecto... Não sei, sabe? Eu não sei. O impacto disso de fora para dentro, você também perderia, talvez, apoio dos Estados Unidos.
O Vlado tinha sido em 70, não foi o Vlado? 75. O Vlado foi bem já depois, é outra, verdade. é muito para frente, né? É outro momento. E o caso do Vlado, ele vai ajudar a caminhar com o fim da ditadura de alguma maneira. É um momento em que tem uma missa de resistência. Talvez tivesse, inclusive, antecipado a abertura, se fosse... Pode ser, né? Não sei. Essa coisa é um exercício de futurologia. Mas, de fato, teria um outro impacto que o corpo do Rubens aparecesse. Então, eles precisavam sumir com o corpo do Rubens Paiva. E aí eles vão... E essa era uma coisa que o Malhães falava. Eles foram treinados para desaparecer pessoas. O pessoal que trabalhou no Centro de Informações do Exército, que era o órgão do gabinete do ministro do Exército, foi treinado para matar e ocultar cadáver. O pessoal do DOI, não. Então, o DOI, como na linguagem dos militares, fazia muitas cagadas, segundo os militares. Era assim que eles falavam. E o caso do Rubens é um caso que exemplifica como eles foram muito negligentes na própria história, deixaram muito rastro. Então, eles vão primeiro enterrar o Rubens na estrada da Boa Vista, no alto da estrada da Boa Vista, que é a estrada ali onde passa para a Floresta Tijuca, liga a Tijuca, a zona norte do Rio, com a zona oeste, que é Jacarepaguá. E, em algum ponto da estrada, eles fazem esse enterro. Logo depois do crime. E aí, esses gênios fazem assim. Eles provaram. E aí, agora é uma hipótese, tá? Porque eu estou cruzando informações. Tem um relato do Malhães que conta isso, que o primeiro enterro foi lá. E alguns outros militares que dão dados que corroboram essa versão do enterro. Ao mesmo tempo, a gente tem o quê? Uma sindicância que foi aberta, que eles forjaram documentos para dizer que o Rubens tinha fugido. Essa foi a versão oficial da época. Que ele tinha sido sequestrado por uma organização de esquerda. Que eles foram fazer uma diligência e uma organização de esquerda sequestrou o Rubens Paiva no meio dessa diligência. E aí esses gênios tacam fogo no Fusca, dão tiro no Fusca. E é uma coisa muito mambembe, né? Porque não fica nem claro que dirigência que é essa, né? Não é nem bem feita a história. Mas naquela época eles tinham tudo na mão, então ninguém ia investigar isso. Quem é que ia contestar essa versão? Essa versão levou 10 anos para cair, assim, né? Quase 10 anos. A Eunice lutou muito contra isso, tentar documentar, demonstrar, provar que isso era mentira. Porque ela sabia que era mentira, mas como provar que isso era mentira? E aí eles fazem essa... E é onde eles dão vários tiros nos próprios pés, né? Porque as pessoas responsáveis por essa sindicância são, hoje, alguns dos assassinos e algumas das testemunhas. É uma coisa que a gente chama na pesquisa acadêmica, né? Se não me engano, esqueci o nome da autora agora que fala, chama efeito bumerangue. A documentação da época não pode ser lida como um relato verdadeiro das coisas. O que está escrito ali tem que ser lido como o que eles fizeram naquela instituição, naquela época. O relato é falso, não há nenhuma verossimilhança, é tudo mentira, né? Não teve fuga nenhuma. Mas quem assinou aquilo existia. Os órgãos existiam. Então, é meio que o pontapé para a investigação. A nossa e a do Ministério Público Federal, da Comissão da Verdade depois também. É quase que buscar um metadado, né? Hoje em dia a gente fala muito de metadado, né? Exatamente. E aí você vai atrás dessas pessoas, elas começam a dar depoimentos, você vai cruzando os depoimentos, e aí começa a dar o problema. Porque daí não começa. Aí a mentira começa a ficar clara que é mentira. Só que são 40 anos para poder chegar no nome dos assassinos, porque eles são chamados a depor pela primeira vez numa investigação só em 86. E aí anda a vida, né? Vai saber por quê. O coronel Avólio, que era o chefe do pelotão de investigação criminal, acusado por vários ex-presos políticos de tortura também, dele ter torturado eles. Mas ele resolve dar um depoimento de que viu o Rubens Paiva ser torturado, assassinado, e dá o nome das pessoas que estavam ali, inclusive do comandante do DOI, que é o general Bellian, que era, na época, coronel, que é para quem ele diz que falou, olha, eu tenho um preso que está nessa situação assim, assim, assado, se não fizerem nada lá, ele vai morrer.
É um coronel denunciando um general, 2014. Isso é um relato que ele dá para o ex-procurador-geral da República, o Cláudio Fonteles, que era um dos conselheiros da Comissão Nacional da Verdade, que é uma pessoa que eu faço sempre questão de falar que assim, uma das pessoas que trabalhou muito na Comissão Nacional da Verdade, para esse caso acontecer e para os outros também virem à tona, e um grande parceiro da minha pesquisa e das minhas investigações. E esse relato, vou acelerar aqui, que é para a gente poder chegar no cachorro, tá? Porque aí, assim, só um dado. Naquela entrevista que ele fala da Casa da Morte, o Malhães, no final, tá acabando, estamos quase indo embora, ele fala assim... Porque a gente ficava muito perguntando quem eram as pessoas que ele tinha conhecido, né? Os militares e os presos. E ele não queria falar o nome de ninguém. Aí, no final, ele meio que assim... Mas tem um caso aí, tem um aí, um que eu sei umas coisas, que é aquele Rubens Paiva. Mas uma outra hora eu conto para vocês. Outra hora eu conto. Isso é junho... Vocês passam aí para um café, né? Junho de 2012. Aí a vida anda, Cláudio Fonteles está aí investigando, Coronel Avolha, a coisa anda, o Ministério Público Federal anda com um negócio. E aí eles andam na frente de identificar os assassinos. Porque a Avolha dá o depoimento, o Ministério Público Federal fica sabendo, também abre, estava com a investigação aberta, vai atrás do Avolio, e eles vão traçar esse cenário. Eu e o Chico vamos fazer o nosso. A gente está trabalhando junto, a gente trabalhou junto muito tempo nesse caso. Aí, enfim, coisas da vida, o contrato que acabou, eu saio do Globo. E aí a gente continua, ele lá, eu aqui. E aí, março de 14, 11 anos atrás, o Chico fazendo dele, eu o meu. Comissão da Verdade do Rio, tinha algumas estaduais, né? Então a Comissão da Verdade do Rio também. A gente trabalhando os três, assim, um sabia do outro, mas não sabia mais especificamente em que pedaço estava cada um, né? Porque daí cada um está tocando o seu. A comissão, na verdade, tomou um depoimento sigiloso do Malhães, porque eles podiam tomar depoimentos sigilosos sem identificar. E sem consequências criminais. E tem uma coisa que você narra no livro que é interessante, né? Que o Ministério Público tem uma função que é esclarecer o crime, e aí, para isso, você não necessariamente divulga tudo sempre. A Comissão da Verdade tem uma função que é trazer luz para aquilo ali e publicizar. Então, qualquer coisinha que apareça já é... Inclusive, tem choques, né, entre o Ministério Público e a Comissão da Verdade. E vocês estavam querendo contar tudo isso o mais... eu contei até... No livro eu até contei essas tretas mais as nossas com eles todos naquela época. E aí, acontece um momento que tá a gente, os três, trabalhando sem muita colaboração nesse momento, porque tipo, eu estava trabalhando num jornal no Rio, que era o Dia, o Chico continuava no Globo, e a comissão, na verdade, fazia um trabalho à parte, né, que não era jornalístico. E aí eles tomam um depoimento do Malhães sigiloso, em que ele admite muita coisa, entre elas o fato de que ele tinha feito uma operação chamado pelo gabinete do ministro do Exército, pelo próprio, né, para ir... ele não participou da sessão de tortura. Ele é chamado para ir lá pegar, porque eles enterram no Alto da Boa Vista, depois passa uma obra na estrada, retiram os restos mortais, levam para a Praia do Recreio. O Malhães é chamado para ir lá na praia, desenterrar de novo. Olha a monstruosidade disso. É completamente bizarro. Às vezes perde a noção do que é isso. Você cavar uma alçada numa praia do Rio de Janeiro. É monstruoso, né? É monstruoso, assim, num nível... ficar transportando, sabe? Restos mortais de uma pessoa. Né? Assim, mataram várias vezes, né? O Rubens Paiva nisso. E aí ele é chamado para esse momento, para pegá-la da praia e dar fim. E aí o primeiro relato dele, que é dado sigilosamente como se na verdade do Rio, ele diz que ele jogou num rio na região de Itaipava. Esse depoimento é dado sob sigilo com uma série de condições, sobretudo sobre não vir à tona no momento em que ele é dado e tal. Então, ele estava lá guardado, não sabia que eles tinham tomado esse depoimento. Isso estava sendo guardado em sigilo. Pelo Ministério Público? Pela Comissão da Verdade do Rio de Janeiro. O Ministério Público não chegou a tomar um depoimento do Malhães. Aí, o Chico faz uma entrevista com ele. Porque a gente vinha falando com ele, a gente continuava falando com ele. Da primeira entrevista para depois, a gente continuava falando com ele. O Chico faz uma entrevista com ele, para o Chico, em off. Aí ele também não quer se assumir. Ele dá uma entrevista em off para o Chico falando que ele assume a operação para desenterrar, mas fala que
deu para o Malhães, pegou e levou para a Restinga da Marambaia, num barco e jogou no mar. É uma versão um pouquinho diferente. O destino final ele muda. Eu não sei disso, né? Aí o Chico publicou essa matéria num domingo, sem identificação, um militar contou que fez isso e tal. Isso gera um burburinho, né? Efetivamente. Passa um tempo. Eu já tinha uma entrevista marcada com ele para uma terça-feira. Tipo, a matéria do Chico está no domingo, na terça eu já tinha marcado com ele. Eu chego na casa dele e o meu projeto, na verdade, era 50 anos do golpe. Eu ia passar por esse assunto, mas eu passei por vários outros. E aí foi uma entrevista de 6 horas. E aí essa eu estava sozinha. Aí era eu, ele e a mulher dele. Nesse segundo momento. E a mulher dele servia cafezinho, como se nada fosse? É uma outra história, assim, que... Segura a pergunta. Senão a gente não vai acabar nunca. Não, ela tá com o cachorro. Ela tá com o cachorro. Ela tá no cachorro. A gente fala dela no cachorro, só para não perder, porque é uma ótima pergunta. Obrigado, Juliana. E aí, ele dá essa entrevista... e aí, no meio da entrevista, sei lá, devia ter umas 2, 3 horas que a gente estava conversando, ele puxa o assunto do Rubens Paiva. Como a entrevista do Chico tinha sido em off, eu não sei em que parte ele estava entre o arrependimento de ter falado e a soberba. A soberba voltou. E a soberba de quero que saibam que fui eu. E aí ele fala em on para mim. Aí ele não pede off e conta tudo. E admite que tinha falado para a Comissão da Verdade do Rio e para o Chico. E diz que, se chamarem ele para ir na Comissão da Verdade, ele vai contar qual é a verdade. Porque ele falou que... Ele disse, não, para eles eu falei no Rio, para eles eu falei no mar, mas se me chamarem lá, eu vou lá e falar a verdade. A minha aí eu vou, aí sim, aí é esse dia, aí, essa cena que você falou sobre esse dia, aí eu já tô, porque aí muito mais treinada, né? Pô, até com ele mesmo, né? Já isso eram 11 horas de entrevista, né, com o cidadão, estudando o cidadão também antes para isso. Que fígado, hein, Juliana? Eu voltei esse dia, assim. Esse dia eu já voltei bem mais eufórica, né? No primeiro eu estava um pouco tímida. Nesse dia eu volto eufórica, né? Tipo, do caminho já ligando. E, tipo, porque preciso de página, isso, aquilo e aquele outro, desespero e tal. E aí chega na redação, é aquele caos para poder dar tempo de... Porque é isso, eu cheguei acho que na casa dele umas 9h pouco da manhã, saí de lá já quase 5 da tarde, aí tipo, horário de fechamento. Desespero. Total. Parem as prensas! Total. E aí vai até de madrugada, e aí pegar o jornal de manhã no outro dia, né? Eu sabia, assim, tipo, acho que junto com a história da Casa Morte foi a minha segunda grande reportagem como jornalista, né? E aí, cara, o mundo cai, né? Porque vira notícia em tudo quanto é lugar, aí convocam ele para depor na outra semana. E aí ele já tá tipo mais arredio no telefone também, né? Assim, aí ele vai para o depoimento, eu vou acompanhar o depoimento, obviamente. E aí é um negócio super ruim, essa cena ela é péssima, porque os conselheiros estavam pouco preparados para tomar o depoimento. Eles cometem o erro de tomar o depoimento na frente da imprensa. E vou chamar de erro porque é isso, ele queria o palco, ele foi lá para fazer essa cena. Então, e aí ele dá um depoimento que é muito duro e importante, porque ele admite a tortura de um jeito muito brutal, assim, que ele... Isso tem no YouTube, vocês podem ver, ele conta como que ele tirava as digitais, as arcadas dentárias. Ele dá o relato do horror, né? Mas ele se sobrepõe em muitos momentos aos relatos dos depoimentos. E aí vem essa cena que você falou do confronto. Eles quiseram fazer o confronto, né, entre os conselheiros e o torturador. Esse depoimento devia ser, na minha opinião, devia ter sido tomado de outra maneira. E aí é isso, publicizado e tal. Até para poder ter qualidade, ele devia ter sido tomado de outra maneira. E aí o que ele faz? Ele recua. Aí ele recua sobre o único crime que ele tinha admitido, concretamente. Porque os outros casos ele não admite quem ele tinha torturado, quem ele tinha matado. No caso do Rubens Paiva, ele estava confessando o crime de ocultação de cadáver.
E aí ele recua, fala que ele tinha inventado essa história e tal. Eu sei que eu saio, assim, né? Desculpem, a puta da vida, né? Dessa cena, assim. Muito... com raiva mesmo, sabe? Daquele momento, né? E aí, eu fico uns dias até, assim, que eu não quero nem falar com ele. Aí passa um tempo... Aí vira essa cena, várias pessoas começam a ir lá, ele começa a dar entrevista a um monte de gente. Só que aí ele começa a dar desinformação, porque aí ele começa a querer fazer uns recuos de coisas que a gente sabia que eram verdade pelo cruzamento de informações com outros dados, né? Só que aí os colegas despreparados vão lá e começam a publicar o relato sem isso, sem checar. E aí acontece, vamos chegar no cachorro. Aí acontece o imponderável. Ele fez muitos crimes ao longo da vida depois da ditadura. Ele se envolveu com o crime organizado na Baixada Fluminense, com o jogo do bicho, virou segurança do jogo do bicho, do Anísio, da Beija-Flor. Assim, matador profissional, né? E aí ele é assassinado num assalto na casa dele, um mês depois da entrevista. E aí é outro momento duríssimo para mim como jornalista, porque ele é tudo isso aqui que a gente estava falando, mas ele tinha mulher, filhos. Aí você tem que lidar com isso, né? Em parte a família, uma parte da família meio que culpava a gente na imprensa. E eu um pouco mais, porque, né? Porque, tipo, a minha entrevista gerou o depoimento e tal. E aí eu lembro que eu cheguei, assim, né? Eu estava no médico na hora que eu recebo a notícia. Eu saio desesperada de Botafogo, a Baixada Fluminense, sexta-feira, para ir lá investigar o crime. Eu comecei a investigar o caso do Rubens Paiva, né? Vamos investigar o assassinato do Malhães. E aí dou de cara com uma das filhas, que olha para mim e fala assim, né? Ele fala, você que é a Juliana? Sou. Aí... Não, Luciana. E aí, assim, sou. Meu pai falava para você coisas que não falava pra gente. Tenso, assim, né? Ruim. E aí, várias reflexões sobre ética, sobre, né, tratamento com fonte, e você separar, né, mentalmente. Não, a culpa não é minha, não fui eu que fiz isso. Mas a exposição dele, obviamente, botou ele numa situação ali com os demais, que ele já tinha feito crime ao longo da vida. Tanto é que é isso. O assassinato dele não tem nada a ver com os relatos da ditadura. Ele fez muitos inimigos e ficou comprovado que os assassinos são os assassinos que foram descobertos pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. Mas levou um tempo para se descobrir isso, né? Quer dizer, foi um crime que não está relacionado Não está relacionado ao que ele estava falando. Não está relacionado diretamente, não é porque ele falou aquilo, mas provavelmente a exposição fez com que pessoas olhassem... Estava aparecendo demais, sabia onde ele estava. E ele estava numa posição... Ele tinha 72 anos, eu acho, quando ele morreu. E ele estava, frágil, velho. Ele tinha armas em casa. E aí, tinha muita gente que odiava ele, né? Aí, Tomás, para chegar no cachorro... O que acontece? Ele morre, a gente se obriga, porque daí, enfim, é isso, assim, olha, apesar, nesse momento, e eu acho que é bacana contar isso, independente de que a gente trabalhava na concorrência, né? Eu estava trabalhando no Dia, o Chico no Globo, a gente se une, sabe? Na investigação do assassinato. A gente trocava, a gente se falava. Ele fazendo a dele, eu a minha, a gente se falava, sabe? Sobre o caso, o crime, sem atrapalhar o trabalho um do outro, mas a gente trocava informação. Do Paulo Malhães. Sobre o assassinato do Malhães. E aí, até porque é isso, a gente também estava preocupado, né, em relação às outras fontes, a nós mesmos, o que aquilo representava. Então, a gente manteve um diálogo, assim, né? E aí, tem um momento, pouco depois do assassinato, uma semana e pouco depois, sei lá. Eu lembro que foi no momento que a polícia a casa tinha sido lacrada para perícia. E até a mulher dele, que era uma mulher... Ele foi casado, eu acho que 5 vezes, se eu não me engano. 5? Se eu não me engano, 5. E essa era uma mulher que ele falava dela, assim, né? Que ele tinha pegado a filha do caseiro. Ela era muito mais nova do que ele. Sei. Tipo, ela tinha... Eu acho que ela tinha 40 anos nessa época. Ele era um homem de 72, assim. E ela já estava casada com ele há, tipo... mais de 20 anos. Ela tinha uns 12, 13 anos quando ela foi viver com ele. Ela era uma menina.
Né? Então, toda uma situação duríssima. Por isso, você está entendendo o que é essa mulher ali? Eu era a única, até então, quando ele dá eu era a única mulher. Os outros eram homens que frequentavam aquela casa. Inclusive o Chico. Então, quando eu ia na casa, ela era a única mulher com quem ela tinha contato. E eu também conversava com ela. Tinha a hora do vamos ali na cozinha tomar um cafezinho, eu conversava com ela. Eu vi que ela tinha se afeiçoado. E eu também criei, assim, alguma empatia por aquela mulher, imaginando ela naquela situação, vivendo com aquele homem, sabe? Que tratava ela como empregada, entendeu? Não como companheira. E aí, sabe, é isso, você fica pensando na pessoa naquela situação. Aí, o que acontece? Ele morre, a polícia lacra para a perícia. Em algum momento, eles liberam a casa para ela voltar para casa. Ela estava na casa de um dos irmãos que moravam perto dali. E aí, ela me convida, vamos lá comigo. E aí, eu falo, tudo bem, você vai me deixar olhar, né, os documentos que sobraram? Porque a polícia já tinha feito lá, tinha dado um mandado de busca e apreensão. E aí, eu fiz isso. Isso eu fui com a autorização dela. E com ela. Eu fui lá olhar os arquivos dele, depois que ele morreu, na casa dele. E aí entra o cachorro, né? Já? Aí, vai chegar o cachorro agora. Veja que eu não estou te deixando sem resposta. Eu respondi sobre a mulher, agora eu respondo sobre o cachorro. É um sábado, tá, gente? Eu tive esse momento louco da vida, né? Hoje em dia eu sou muito mais, assim, não faço mais essas coisas. Mas naquela época, fiz. Era muito tenso, né? O homem morreu um mês depois da entrevista. E aí eu entro na casa com ela, pesquiso lá. A casa estava um lixo, né? Tipo, a polícia tinha revirado tudo. Aí os cachorros estavam soltos, também tinham mexido em cima. Botei a pior roupa que eu tinha, luva e máscara, entendeu? Para poder entrar naquele lugar. E aí eles tinham um cachorro que era tipo um puma, assim, preto, gigante, que tinha tentado morder pessoas naquela semana. E é um lobo, assim, de grande, daquele cachorro. E ele estava solto, então ele estava meio sumido, às vezes ele não aparecia ali. A gente entra na casa, faz um negócio, o cachorro não estava. Não achei nada muito relevante para as pesquisas, mas, enfim, guardei umas agendas, umas coisas. E depois, no final, a gente senta na mesma áreazinha, na frente de casa dela, que eu tinha tantas vezes entrevistado ele. E aí, Tomás, eu tinha um drama, né, ético, que era assim... Bom, ele tinha me dado uma entrevista falando que tinha desenterrado o Rubens Paiva, mas não quis garantir o que ele tinha feito com os restos mortais do Rubens Paiva. E para o Chico ele tinha falado uma história, para como se, na verdade, ele tinha falado outra. E depois ele foi lá e desmentiu o que ele tinha falado. E aí eu fiquei com aquele drama. Será que ele mentiu o tempo todo? E agora ainda morreu, a gente nunca vai saber o que aconteceu, né? E aí eu fiquei pensando, a quem ele contaria isso, né? Pô, ele tem que ter contado para a mulher dele isso. Essa era uma coisa... Eu fui encontrar ela com isso na cabeça. Do tipo, eu preciso perguntar para ela, mas aí, ó, o drama também, né? Eu preciso perguntar, e aí eu não sei o que eu vou ouvir, né? Eu posso ouvir qualquer coisa. Eu posso ouvir ela dizer, ele contava que mentia e tal, não sei o quê, e ria da cara de vocês. Quase isso. Mas eu precisava perguntar, sabendo que eu ia ter que fazer a matéria que fosse a partir dessa resposta. Inclusive, desdizer o que você tinha dito. Inclusive, desdizer o que eu tinha feito. Mas a minha curiosidade falava muito mais alto sobre isso, né? E a responsabilidade também, porque a gente tem que continuar investigando, independente do que aconteceu, né? Se era mentira, se não era e tal. E aí a gente depois que faz a mexida nos documentos em casa, senta na área, começa a conversar. Aí uma hora eu olho para ela, assim, o nome dela era Cristina, né? A minha vida é marcada por Cristinas como fontes. No livro A Ex-Mulher do Bolsonaro, várias histórias são a Cristina também. E a Cristina Malhães olha para mim, assim, já fim de manhã, era uma manhã, assim, era fim da manhã, meio-dia. E aí eu olho para ela e falo assim, Cris, mas preciso te perguntar uma coisa. Você sabe, né? Você estava aqui, você viu a entrevista. Ele contou toda a história de como ele desenterrou o Rubens Paiva, tudo. Aí depois ele foi lá, fez aquela cena toda, disse que era mentira e tal. O que ele falou para você? Ele nunca te contou nada dessa história? Aí ela olha para mim e fala assim, Ju, essa história ele sempre contava. Ele sempre contava que ele tinha desenterrado o Rubens Paiva. E o Ministério Público acha isso. Ele guardava recortes de jornal do caso do Rubens.
Tinha vários recortes, de várias revistas, desde os anos 80. E aí ela conta, não, ele sempre me contou isso, ele sempre me contou que ele fez essa operação, do jeito que ele te contou, tudo. Só que aí, para mim, o que ele falava é que ele tinha jogado realmente num rio, na região ali metropolitana, nunca me disse especificamente onde, mas que ele tinha desenterrado e jogado no rio. Isso ele me falou. E o cachorro? O cachorro. Ela termina de contar isso. Eu ainda estou me recuperando da notícia, que eu pensei, agora tem que fazer uma matéria disso, né? E aí, eu vejo... É assim, a gente está assim, ó, um lado do outro. Só que eu sou ela e você é eu, entendeu? Na ordem. O cachorro vem aqui, ó. Correndo, assim, devagarinho. E aí, eu sabia que ele era perigoso, né? E que ele já tinha tentado morder pessoas. E, sei lá, se ele me morde... Ele tinha condições de matar uma pessoa, sabe? E aí, ela olha para mim e fala assim, olha só, ele vai vir aqui, você deixa ele te cheirar, não fica nervosa, se segura, não se mexe, só deixa ele te cheirar. Eu vou levantar, abrir a porta da casa para ele entrar. Na hora que ele entrar, e aí a gente entrar... Vocês estavam do lado de fora, é isso? Do lado de fora da casa, na área, na frente da casa. E aí é tipo isso, assim, a porta está aqui, a porta está aqui, eu e ela, e aqui tem um gramado, o carro está aqui atrás. O carro do jornal que eu fui, com o motorista. E o motorista é virado de costas para a gente, eu não tinha como avisar ele do que estava acontecendo. Que a vida dele estava em risco também. E o cachorro vem, e aí ele vem, me cheira ela faz um carinho nele, chama ele para entrar dentro da casa. E aí o que ela me diz é isso, eu vou entrar com ele na casa, a hora que eu entrar dentro da casa, você sai correndo e entra no carro. E eu só pensava assim, também, tudo é segundos, tá? Mas o que mudou na sua relação com o cachorro nesse momento? Calma. Não, pra você, de repente, estar em risco diante do cachorro. Você não O cachorro sabia? mordia qualquer pessoa. Mas ele ficava preso, em geral? Ele ficava preso e ele estava solto. Porque, sei lá, ela não estava na casa aqueles dias e algumas pessoas tentaram prender o cachorro, não tinham conseguido. E daí deixaram o cachorro solto lá no pátio. E aí é isso, ele sumia e aparecia ali. Ninguém quis muito enfrentar o cachorro, sabe? Aí... Beleza, ela levanta, abre a porta, entra. Eu levanto da cadeira correndo e gritando pro motorista, abre a porta do carro, entra no carro. E aí, assim, ainda bem que ele era esperto. E aí foi isso, assim. Foi o tempo de entrar dentro do carro, o cachorro veio, assim, pra cima do carro. Sério? Sério. E assim, foi um dos dias que eu temi pela minha vida. Sério. E você nem tava com o chicotável pra contar a história, né? Ia ficar uma história mal contada. Não, talvez. tava eu e o motorista ali pra, sabe... Pra contar a história do que tinha acontecido com você, no caso. Exato. Não tinha nós dois, assim, sabe? Mas foi... Aí, enfim, eu volto, faço essa matéria sobre o relato dela e tal. E aí ela vira testemunha também do caso para o Ministério Público, para acusar ele de omissão, de ocultação de cadáver. E aí, enfim, segue-se a investigação. Aí tá por aí, acho que um mês e pouco depois, conclui a investigação do assassinato dele. E aí, enfim, o resto é história agora. Ju, pra gente não ficar... As histórias são muito boas, a gente podia ficar aqui a noite inteira, mas eu queria ver se a gente consegue ter a pergunta do público, se der tempo. Mas eu queria te fazer... uma última pergunta. Vou responder rápido, para o público poder responder. Talvez duas. Mas que tem a ver com esse ser que foi ditadura, deixou umas metástases, né, no nosso sistema político, institucional, militar, né? E eu acho que um dos melhores exemplos disso é um certo general, ele era general Bellion. Bellion. Aonde que ele estava, esse cara, a última vez a mulher dele, né? Então, aí que tá, né, Tomás? Ótimo você perguntar isso, que tem uma coisa que eu não falei sobre o livro, né? Eu comecei a contar para vocês aqui sobre ter feito uma entrevista com Malhães em 2012. Eu entro no mestrado, faço seleção de mestrado em 2013, começo no mestrado em 2014.
E aí faço a pesquisa, o caso começa a andar de maneira inédita, né? Abrem o processo criminal contra os assassinos do Rubens Paiva depois que o Ministério Público faz a denúncia, um pouco depois dessa confusão toda que eu estava contando aqui da morte do Malhães. E aí vira uma decisão inédita, né? O primeiro processo de homicídio e ocultação de cadáver que é aberto na Justiça Federal Brasileira. Nenhum criminal tinha sido instaurado até então. Então, tem as primeiras 2 decisões desse tipo na história da justiça brasileira. E eu decido pelo mestrado, pelo estudo de caso dele. Aí, quando terminando meu mestrado, em 2016, parecia que eu estava vivendo em outro país, né? E estava, de certa medida estava. Não importava mais, não tinha mais espaço para fazer matéria sobre esse assunto. Editor nenhum queria 2016, logo depois do impeachment, o golpe, como você quiser chamar. Quando entra nessa esteira da lavajatista, já começa isso, né? Só Lava Jato, o que interessa é só Lava Jato. Eu não era da turma da Lava Jato, assim, de cobertura da turma de Lava Jato. Então, eu vou começar o trabalho de combate à desinformação, né? Eu ajudo a fundar uma das agências de checagem, que é a Lupa. Enfim, tento continuar, na medida em que eu estou fazendo mestrado, fazer matéria sobre o assunto. Aí defendo a minha dissertação em agosto de 2016. Me lembro que foi literalmente assim, 1 ou 2 dias antes da votação do impeachment da Dilma. E aí, assim, né, chata, teimosa, rebelde, continuo tentando fazer matéria sobre esse assunto. Eu acabo voltando para a equipe da revista Época e para o jornal o Globo em 2018. E quando a gente vai investigar, porque aí começa a ascensão do Bolsonaro, e para mim era um caminho natural, porque eu conhecia, na medida em que tinha entrevistado muitos militares, ele era próximo de vários dos torturadores. Eu conhecia o entorno do Bolsonaro, eu conhecia aquelas pessoas. É um ciclo completo assim, na minha carreira. Ter estudado tudo isso, ter ido cobrir o Bolsonaro. Porque entendê-los e conhecer esse entorno foi fundamental. Eu não teria feito o trabalho que eu fiz sobre o Bolsonaro. No fundo, é o mesmo fenômeno que você está estudando. Exato. Os personagens acabam se cruzando. E aí a gente vai chegar no general. Aí eu começo, né, eu abro uma porta, uma janela, muita dificuldade, quase que assim, né, socando abaixo, porque ninguém queria falar disso naquela época. E aí eu enfrento o outro preconceito, até dentro da redação, que eu era repórter de direitos humanos, com muito orgulho de ser, mas, quem dá bola, né? Tipo, é isso. Na prática, o preconceito que existe com a ideia de direitos humanos, ele também existe, de certa maneira, dentro das nossas redações. É o que os bolsonaristas chamam mais pessoal dos direitos humanos. Exato. E aí, como se eu não pudesse cobrir corrupção, sabe? No começo era um pouco isso. E aí, não era sobre cobrir corrupção, mas era sobre cobrir militares, entender isso. E aí dava para aprender a cobrir corrupção, né? Inclusive, se especializar em investigação de lavagem de dinheiro. Hoje eu até dou curso sobre. E aí, no começo eu enfrento essa resistência, sabe? Não queriam me dar muita pauta sobre isso. Tipo, a minha editora me dava, Daniela Pinheiro. Ô, Juliana, você não vai levar o mesmo tempo que você levou para falar do cachorro para falar desse general, E aí, vou chegar. Aí eu começo, né? Andar com a história do Bolsonaro, os funcionários do Bolsonaro. E aí, quando a gente está fazendo o levantamento dos dados dos funcionários, as listas dos funcionários, e aí, enfim, faço questão de lembrar aqui de uma querida colega, Juliana Castro, minha xará. A gente trabalhou muito junto nas investigações sobre o Bolsonaro, muitas matérias. Estamos lá olhando, e tem um negócio de sobrenomes, né? Fátima, Bélian. A Juliana traz para mim, né? Essa aqui. E eu, assim, a gente olhando vários, e aí vem. E eu... Bélia. Não, peraí. Esse nome eu conheço. Meu Google Drive. É a mulher do general? É a mulher do general. É a mulher do general que matou o Rubens Paiva. E aonde que ela estava? Ela era funcionária de gabinete de Jair Bolsonaro. Que surpresa. Que surpresa. Não, e essa é uma das matérias, eu fiz inúmeras... Olha que eu passei, esse tempo estou contando para vocês, tudo que eu fiz de investigação do caso do Rubens. Essa é a matéria que o Marcelo nunca esquece. Todas as vezes que a gente vai se encontrar, você descobriu que a mulher do general trabalhava no Marcelo Rubens Paiva. O Marcelo Rubens Paiva. Essa é uma matéria que marcou muito ele, assim. E olha que eu achei o primeiro documento que a ditadura
para minha pesquisa de mestrado. Eu achei o primeiro documento que a ditadura reconhece, porque passaram 10 anos dizendo que ele tinha fugido, e no meio disso eles fizeram um documento para reconhecer que o Rubens Paiva era falecido. Eles reconheciam internamente, ao mesmo tempo que mentiam, tinham internamente contabilizado ele como morto, sabe? Vou fazer uma última pergunta que é burocrática, então vai poder ser rápida. O pessoal está irritado com você, eu acho. Tá todo mundo aqui ainda, ninguém foi embora. Estou achando que eles estão gostando. No ano passado, o Flávio Dino, ministro do Supremo, propôs uma tese de que a ocultação de cadáver não prescrevesse, porque é um crime que continua, certo? Prescrição é porque é um crime que aconteceu há muito tempo, não faz mais sentido julgar ele. A ocultação de cadáver dura enquanto o cadáver está oculto, certo? E aí a gente tem a lei da anistia, que fala que perdoa os crimes conexos, né? Que é uma lei muito ampla, conexos à política, né? Então é uma lei muito ampla e as leis amplas em geral são ruins, né? Você vê essa sinalização do ministro Flávio Dino como uma possível restrição à lei da anistia? Não, eu acho que o voto é muito claro nesse sentido. E até vou voltar um pouquinho aqui, isso que acho que é importante. Essa tese é apresentada pelo Ministério Público Federal, né? O ministro Dino está reconhecendo a tese que é proposta pelo Ministério Público Federal, que já foi proposta em vários outros casos, que é o reconhecimento do crime contra a humanidade, que é como a Corte Penal Internacional de Haia, desde a Segunda Guerra Mundial, reconhece crimes de desaparecimento forçado, estupro, execução sumária, escravidão em contextos de ditadura. Estes são crimes contra a humanidade, não passíveis de anistia, em qualquer país que se quer e se entende como um país democrático. Somos uma democracia, não podemos anistiar isso aí. É isso, entendeu? Então, a tese já foi aplicada na Argentina, no Chile, e, enfim, alguns outros países. Ela não estamos inaugurando a roda, tá? Nem inventando a pólvora. A gente só está se alinhando aos países democráticos. É o mínimo que a gente pode fazer. É o mínimo do mínimo, inclusive com muitíssimo atraso. O ministro toma uma posição corajosa nesse sentido de enfrentar o tema não enfrentado, né? Porque já julgaram a lei de anistia constitucional lá em 2010, ou seja, porque tinha um questionamento sobre o fato dela ter sido feita na ditadura, né? De legítimo. Óbvio. Assim, é meio óbvio que a lei na ditadura não é muito democrática e não está de acordo com a Constituição de 88. Mas a Corte Constitucional ela também é um pouco política, ela vai conforme o vento, né? E o Brasil, enfim, é isso, esse conservadorismo que não vai com as coisas para frente. Então, ele toma essa decisão no caso do Araguaia. Ele reconhece os desaparecimentos do Araguaia. O ministro Alexandre de Moraes, esse não foi sorteio, ele herdou do Teoriza Vasque. Porque é isso, tem a CPI, a brincadeira da CPI do algoritmo do Supremo, que tudo vai parar lá no Alexandre de Moraes. A Marielle está lá, os casos da Xandão, e tudo é Xandão. Xandão também tem o Rubens Paiva lá, o caso do Rubens Paiva. Aí ele dá uma decisão agora, em fevereiro, reconhecendo na mesma medida o que o Dino reconheceu, avançando um pouquinho mais, já indicando essa interpretação de que a lei de anistia não pode anistiar os crimes contra... eles estão no crime permanente. Até esse é um problema dos votos que agora... Até o momento, qual é a discussão, tá, gente? É que tem que discutir a repercussão geral para todos os casos. E não só para estes dois. Eles ainda não debateram o mérito, que é isso aí que você está me falando. Se a lei de anistia tem que ter limite. Esse debate tem que acontecer ainda. Por isso, o caso do Rubens, em primeira instância, está parado por causa de um HC que o Teoriza Vasque deu ainda. E aí morreu, e o caso foi para o Xandão e nunca mais foi julgado. Então, o Supremo precisa, em algum momento, pautar e julgar especificamente isso. Pessoal, a conversa está muito boa, mas a gente precisa... Dá para fazer alguma pergunta? 2 perguntas da plateia. Legal. Tá bom.
Desculpa, gente. Aqui, Temos realmente. plateia, não? Temos alguma pergunta? Se a gente não tem também, não tem problema. Vocês também podem não perguntar se vocês não quiserem. É. Aqui, ó. Tem uma aqui, ó. Tá, nós abriremos para 2 perguntas, tá bom? Eu já tenho uma aqui, se alguém mais quiser levantar a mão. Juliana, você responde mais curta do que a história do cachorro, tá? Tá bom, tá bom. Boa noite, Juliana. Boa noite, Marcelo. Boa noite. Por favor, você nunca teve medo de ficar investigando esses militares, principalmente o Bolsonaro, a família dele? Porque eu acho que eles parecem que são ligados a milícias, né? Você nunca teve medo disso? Ela quase foi comida pelo cachorro. Tem mais alguma pergunta só para responder as duas juntos já? Não tem? Oi, Juliana, boa noite. Adorei tudo que você falou. Em relação ao Paulo Malhais, e o Fleury? Era o grandão em São Paulo. Você chegou a coletar algum dado sobre ele? Paulo Sérgio Parenzo Fleury? Bom. Rapidinho, então. Vou começar por aqui, para depois voltar lá. Eu não investiguei muito o Fleury, assim, até porque esse foi um outro aspecto. Optei por originalmente as nossas investigações, eu falo, nossa, porque eu fiz muito com o Chico isso no começo, assim, e a partir dali muita coisa andou, inclusive o livro da Casa da Morte é Eu e Ele, que é um livro da Companhia das Letras. E identificar militares. O trabalho era justamente esses que a gente só sabe o codinome, saber quem são. O Fleury foi amplamente investigado, tem livro sobre o Fleury. Dos poucos, né? Até porque ele sempre se apresentou. E sabe qual é a diferença grande? Ele não é militar, né? Ele era um policial, então, assim, ele ficou mais famoso, tinha essa coisa da cara. Então, eu optei por me somar quando comecei a ver os buracos, né? Quer dizer, os que não se conheciam. E até hoje tem. Eu mesmo, os de Petrópolis, da Casa da Morte, a gente tem uns que a gente não sabe ainda. Parte da investigação do livro, adiantando aqui o spoiler, é identificar alguns outros. Algumas coisinhas tem. Mas ainda estamos em trabalho. Então, não andei muito, mas eu fiz algumas entrevistas com pessoas que foram torturadas pelo Fleury. Tem um relato que sempre me doeu muito, que é a história do Bacuri, que é o Eduardo Leite, foi massacrado, assim. Ele foi dirigente de várias organizações, da VPR e várias outras. E eu entrevistei a viúva dele. Ela estava grávida da única filha deles quando o Bacuri foi preso. E aí ela estava presa também. E em determinado momento, assim, ele pedia para ver a mulher. Porque ele não tinha visto ela depois, muitos meses entre o momento que ele foi preso e a gravidez dela. Ele queria ver a mulher para poder, sei lá, fazer falar alguma coisa que eles queriam. Ele ficou preso, eu não me lembro, mas ele foi um dos que ficou preso mais tempo até morrer, sabe? Ele não é desaparecido, o corpo dele foi entregue. E aí tem uma cena horrível, tristíssima, do momento em que eles levam, sabe? Que aí ele vai tentar botar a mão na barriga, assim, né? E é nesse momento que eles fazem essa tortura, que é levar o casal para se encontrar. E a hora que eles vão se tocar, que ele vai tocar na barriga da mulher dele, eles tiram ele da sala, sabe? Aos gritos dos dois. Assim, sempre me marcou muito essa história do Bacuri. Depois conheci, enfim, até a filha deles, que ela foi morar na Holanda, elas duas foram morar na Holanda, fizeram a vida por lá, e a menina é a cara dele, assim, os olhos, uma história muito, muito forte também. Sobre medo. Essa pergunta o pessoal da organização do documentário me fez também. É uma pergunta que as pessoas fazem, eu entendo a curiosidade. Eu sou um ser humano de carne e osso, sem nenhuma vocação para Mulher Maravilha, e eu respondo isso assim com muita tranquilidade, de dizer que eu sou responsável com o meu trabalho. Não me coloco em situações que eu ache que vão
colocar a minha vida deliberadamente, né? Tem coisas que você não tem como saber e não prever. Mas dentro do que você sabe, se você vai em algum lugar... Assim, eu moro no Rio de Janeiro, trabalho no Rio de Janeiro há 15 anos, já fui a muitas comunidades tomadas pelo crime organizado, em diferentes contextos, situações, pautas. Então, você lida com essa situação várias vezes. E aí, é isso, é responsabilidade. Então, eu, mais do que apurar minha pauta, tipo, até para ir na casa do Malhães, que morava num lugar perigoso, apurava as condições para ir lá. Como é que eu faço? Onde é que eu vou? Qual é o melhor caminho? Qual é o seguro? Que horas eu vou? Que horas eu volto? Quem que vai ser meu contato de segurança? Quem é que vai saber quando eu estou lá? Que horas eu volto? Qual é o nosso código para algum problema? Eu imagino a situação do seu contato de segurança numa entrevista que durou 5 horas, né? Assim, mas é isso. Fui com motorista. Eu até acho que, assim, hoje em dia não dá mais para... Tá tão perigosa a região lá que hoje não dá mais para... No lugar que eu ia lá entrevistar ele, na casa dele, não tem mais condição de chegar lá, não. Dá para ir ao redor, em algum lugar, tem que combinar um ponto e tal. Mas isso são códigos e regras que você apura para saber, você respeita o território. Infelizmente é isso. Assim, você tem que entender que você é sempre um estrangeiro. E aí eu vou enfrentar outras coisas. Eu sou uma mulher. Agora eu já nem posso mais dizer que as pessoas não conhecem meu trabalho. Frequentemente, às vezes, acontece isso. Então, eu já não passo mais totalmente despercebida. Às vezes, as pessoas me conhecem. Então, você tem que... Né, disfarçadinha, às vezes. Né? Cabelo preso, óculos escuros, para dar uma disfarçada, para não te reconhecerem de cara. Mas... tem que ter esses cuidados e eu não trabalho sobre o medo, sim, eu trabalho com as situações concretas. Agora, você pode ter certeza de uma coisa. Eu não boto a minha vida em risco por matéria nenhuma deliberadamente, sabendo que isso, sabe? E também nem da minha equipe. Se tiverem comigo, se for uma situação que eu souber que alguém que está sob a minha responsabilidade também vai passar, apurar e saber. E, olha, eu fui no México uma vez cobrir a situação, né, dos desaparecimentos no México. A gente foi até lá, eu e o Domingos, baita fotógrafo do Globo, na escola de Ayotzinapa, onde sumiram 43 estudantes. E no México é muito diferente do crime organizado no Rio de Janeiro, sabe? Que tem um monte de código que você vê, assim, né, o olheiro e tal. Você sabe os códigos, sabe? Do que você pode fazer, até onde você vai andar e tal. E no México, não. Os caras do nada aparecem e sequestram 43 estudantes, entendeu? E somem com as pessoas. E a gente é estrangeiro, né? Então, tá na tua cara que você não é dali. Aí, nesse dia, por exemplo, foi um dia que estava com localização do celular ativa, 24, né, até ir, voltar, horário. E eu sou muito Caxias com isso. Assim. Os fotógrafos sofrem comigo, porque é isso, eles também acostumados a cobrir guerra e coisa, eles querem fazer tudo. E aí eu já, não, é a hora de ir embora, agora vamos embora. Não é isso, deu, chega. Então, eu não sou... Eu respeito muito até as situações de perigo. Você faz com responsabilidade, sabendo o limite, não ultrapassando o limite sem um porquê, uma razão. Não tem Robin Hood, entendeu? Não tenho capa de Mulher Maravilha, nem Vocação para Marte. Juliana Dalpiva, muito obrigado. Obrigada a vocês, gente.